Eu não sei se você sabe, mas o ato de criar um planejamento de leitura para o ano, ou para o mês, ou para a semana, é algo fundamental para a vida de quem quer trilhar um caminho literário, um caminho de leitura. E hoje eu quero passar para vocês qual é a minha lista de leitura para 2022 e como eu fiz o planejamento de leitura para esse ano. Eu confesso que é uma coisa que eu nunca tinha feito, né? Eu sempre gostei muito de ler, então eu fui lendo coisas aleatórias. O que aparecia, eu me interessava e acabava lendo. Mas esse ano eu decidi fazer algo diferente e separei as minhas leituras por temas. Na verdade, eu separei por trimestre, mas calma, que daqui a pouco você já vai saber todas as minhas leituras. Lembrando que todos os livros que eu vou apresentar aqui nesse vídeo, o link para compra vai estar aqui na descrição. Se você comprar por esses links, você não vai pagar nada a mais por isso, mas você vai ajudar o nosso canal, porque você vai estar comprando pelo nosso link de afiliados da Amazon. Ok, pessoal? Então, se você puder dar essa força, quiser comprar os livros por lá, fique à vontade, beleza? Não se esquece de curtir esse vídeo, já se inscreve no canal para você acompanhar os nossos conteúdos e bora lá e confere a minha lista de leitura para 2022. Bom, pessoal, como eu falei, eu separei a minha lista de leituras por trimestre, né? Então, a cada trimestre eu vou ter ali um tema específico e livros que vão tratar diretamente ou indiretamente daquele tema específico que eu estou estudando naquele trimestre, ok? No primeiro trimestre eu não defini ainda um tema, até porque eu fiz essa lista, né? Eu pensei nesse planejamento no meio agora de janeiro. Então, eu já estava no meio de uma leitura e não tinha nenhum outro livro que eu pudesse trilhar ali e fazer uma série a respeito, né? Então, eu decidi nesse primeiro trimestre deixar um pouco solto, entre aspas, né? Deixar ali uns temas variados, até para começar o aquecimento, né? Para quando eu começar os temas específicos. E vamos lá, leitura de janeiro foi esse livro aqui, do Craig Bartholomew e Michael Gowen, da editora Fiel, o livro O Drama das Escrituras. Esse livro foi uma indicação de um amigo meu, né, o Douglas Ramalho. Se ele estiver vendo esse vídeo, um abraço aí, Douglas. Se você estiver vendo esse vídeo, já comenta aí para eu saber que você acompanha aqui o canal. E ele é um livro que trata sobre a teologia bíblica, né? Qual é o centro da mensagem das Escrituras? O que a Bíblia está desenvolvendo? Qual é o tema do desenvolvimento da história bíblica, né? Muitas pessoas acham que os livros da Bíblia, né, os 66 livros ali, eles contêm mensagens variadas, mas não. Nesse livro a gente vai ver que a Bíblia tem uma unidade, ela tem uma construção do plano de Deus para a redenção da humanidade e do mundo. E eu terminei esse livro faz um dia ou dois. Assim, um livro fantástico, vocês precisam ler esse livro. Próximo livro é o livro Lit, um guia cristão para a leitura de livros, do Tony Hake e C.J. Mahaney, da editora Concílio. Em fevereiro eu decidi ler esse livro, né, até porque é um livro que trata dessa temática sobre leitura, né? Eu já li o livro do Mortimer Adler, que é o Como Ler Livros, e esse é um livro fundamental para quem quer ter uma vida de leitura de verdade. Se você quer de verdade ter uma vida de leitura, esse livro, Como Ler Livros, do Mortimer Adler, vai te ajudar muito e vai te ensinar a realmente como você deve ler livros. Muitas pessoas acham que isso é algo que não se deve estudar, mas não. A gente precisa sim estudar como ler livros, né? Aprender as técnicas de leitura. E esse livro ele vai falar sobre isso, mas não só sobre técnicas de leitura, mas como que você pode ler para a glória de Deus, né? Ler livros cristãos, livros não cristãos, como que você pode marcar os seus livros. Então, assim, é um livro que eu tenho visto muitas pessoas importantes falarem sobre ele, né? Você tem o Geolê, se você não segue o canal do Geolê, tá aí uma indicação de um bom canal de livros. O canal Livros e Teologia também faz um acompanhamento desse livro. Em breve o Rafael Pablo falou que vai ter resenha desse livro e alguns vídeos a respeito dos temas. Então, um outro canal aí para você acompanhar. Então, eu vi que é um livro muito importante e que eu precisava ler esse livro, né? Então, eu coloquei ele em fevereiro e eu espero você aqui para a resenha desse livro.
Em março, o livro que eu vou ler é esse livro aqui que eu já queria ler há muito tempo, que é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. É um livro, assim, que vai falar um pouco dessa questão que nós temos de que Deus tem que realizar os nossos desejos, tem que realizar os nossos sonhos, né? Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Deus faz o que Ele quer, Deus faz aquilo que Ele determinou, né? Claro que a gente pode orar, que a gente pode fazer pedidos. Deus é um pai bom que dá bons presentes aos seus filhos, mas nem tudo que a gente pedir Deus vai dar. E a gente precisa saber lidar com isso. Então, esse livro do Rodrigo Bibo vai falar um pouco sobre essa relação, pelo menos o que eu já ouvi falar sobre ele. Mas é claro que vai ter resenha desse livro aqui no canal para você saber tudo sobre ele. E aí chegamos ao segundo trimestre, que é um trimestre muito especial para mim, porque vai ser o início, né, de uma leitura temática, e o tema que eu escolhi para esse segundo trimestre é Igreja e Comunidade. Então eu vou ler livros que estão diretamente ligados à igreja e comunidade. Então, logo em abril, eu vou ler o livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever. Eu sempre ouvi muitas ótimas resenhas desse livro, porque ele trata das marcas que uma igreja precisa ter para ela ser considerada uma igreja bíblica. É claro que o Mark tirou essas noções da Bíblia, né? E às vezes a gente não percebe, a gente acaba escolhendo a igreja porque a gente se sente bem, porque tem pessoas que a gente gosta, mas será que realmente esses são os fundamentos que nós precisamos usar para escolher uma comunidade onde nós vamos adorar a Deus, onde nós vamos servir a Jesus? Então esse livro vai tratar das marcas que uma igreja saudável tem, né? Então, se você ler esse livro junto comigo ou acompanhar a resenha, preste atenção nas marcas que uma igreja boa tem que ter, porque se você não encontrar pelo menos uma dessas marcas, não é uma igreja saudável para você frequentar. Em maio, nós vamos ler o livro Igreja é Essencial, do Cole Hansen e Jonathan Leeman. Esse livro também é um livro consideravelmente novo, né? Se eu não me engano, ele foi lançamento agora de 2021, no final de 2021. O Geolê fez uma leitura compartilhada desse livro com algumas pessoas, e eu vi muitas boas recomendações desse livro. Então eu incluí ele nessa lista para eu poder também formar o meu pensamento a respeito de comunidade e igreja. Em junho, eu vou ler o livro A Treliça e a Videira. Esse livro é do Colin Marshall e do Tony Payne, da editora Fiel. Só um detalhe, todos esses 3 livros do segundo trimestre são da editora Fiel. Agora, voltando para o livro, esse livro da editora Fiel, A Treliça e a Videira, eu já ouvi falar dele há muito tempo. Foi indicação de um amigo meu, o Nico, né? Se o Nico também estiver vendo, um abraço, Nico. Comenta aí também para eu saber que você está vendo. Esse livro ele vai falar da a treliça e a videira, né? A videira sendo a igreja orgânica, né, de Cristo, e a treliça sendo a estrutura. E como isso se relaciona, né? Às vezes as pessoas criticam muito a estrutura, igrejas grandes, as pessoas só pensam em estrutura, mas será que a estrutura também não é importante, né, para a comunidade? Enfim, vamos descobrir juntos qual é essa relação entre a treliça e a videira, entre a estrutura e a igreja orgânica. No terceiro trimestre nós vamos focar um pouco agora em um assunto diferente, um assunto um pouco polêmico para algumas pessoas, que é o assunto de política e idolatria. Eu fui intencional nesse tema de misturar política e idolatria porque, infelizmente, eu percebo, e muitas pessoas também analisaram o cenário político no Brasil e perceberam que existe uma relação muito forte entre política e religião, ao ponto de algumas pessoas levarem a política como a sua religião, sabe? Até mesmo pessoas que se dizem não religiosas acabam levando a política como uma religião e um candidato como seu líder espiritual ou até mesmo seu objeto de adoração, né? Então as pessoas acabam se devotando muito nessa questão da política, né? O Iago Martins até escreveu um livro chamado A Religião do Bolsonarismo, onde ele tem uma frase muito fantástica que ele fala o seguinte: você pode até votar em um político, mas o que você não pode é se devotar a esse político. Eu achei essa uma frase muito inteligente, achei fantástica. Recomendo também esse livro, se você quiser entender um pouco dessa relação de política e idolatria.
Então vamos lá para a lista do terceiro trimestre. Em julho nós vamos ler Política Segundo a Bíblia, do Wayne Grudem, da editora Vida Nova. Esse livro eu falei no meu primeiro vídeo aqui no canal. Eu falei desse livro, que seria um livro que eu queria ler no período de eleição. Então eu vou ler ali 3 meses antes da eleição, né? Já para criar algumas bases fundamentadas sobre a relação de política e a Bíblia, né? E o Wayne Grudem dispensa comentários, é um ótimo autor, um autor recomendadíssimo por várias pessoas respeitadas, então creio que vai ser um ótimo estudo e uma ótima leitura para esse tema. Próximo livro de agosto é Visões e Ilusões Políticas, do David T. Koizes, não sei se eu falei certo, da editora Vida Nova, também um livro recomendadíssimo sobre política. Eu não sei o tema central do livro, né, então não posso aqui falar muitas coisas, mas pelas recomendações que eu tive dele, eu creio que seja um livro muito bom. O tema também, ele é um tema bem sugestivo, né, visões e ilusões políticas, né, então vai falar, eu creio que fale um pouco sobre essa questão de as ilusões que algumas visões políticas trazem para as pessoas, né? Então, vamos ver o que nos espera aí pela frente. Em setembro, agora, fechando essa pegada da política e idolatria, eu vou ler o livro do Iago Martins, chamado No Alvorecer dos Deuses. Cara, o Iago Martins é meio poético, né? Ele tem essa pegada aí poética, então esse tema eu achei também muito bom. O título do livro, né, No Alvorecer dos Deuses, achei interessante, onde ele vai falar dessa questão da idolatria, né? Ele vai focar na idolatria e como que é essa relação da idolatria e humanidade. Então, eu creio que seja um livro também que vai completar muito bem essa leitura sobre política e idolatria que eu tracei aqui para o terceiro trimestre. Quarto trimestre, aí para fechar o ano com chave de ouro, eu vou ler sobre discipulado, né? É um tema também que já tem bastante tempo que eu queria tratar, que eu queria sentar para estudar, e eu escolhi aí o final do ano para isso. Também vai complementar minha leitura sobre igreja e comunidade, né? Porque está totalmente vinculado, né? A igreja é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo na Terra, e o discipulado é a forma que os irmãos se relacionam, né? Como que acontece essa dinâmica entre irmãos, como que a gente se edifica mutuamente. Então o discipulado ele vai tratar disso. E em outubro, o primeiro livro que eu vou ler é o livro do Jonas Madureira, chamado O Custo do Discipulado, da editora Fiel. Jonas Madureira também dispensa comentários, é o cara da famosa frase: esse é o livro que você não pode passar dessa vida sem ler. Então vamos ver se esse é um livro que você não pode passar dessa vida sem ler. Eu já li um livro do Jonas Madureira que eu posso dizer que é um livro que você não pode passar dessa vida sem ler, que é o livro Inteligência Humilhada. Livraço, cara, muito, muito bom mesmo. As reflexões que o Jonas Madureira faz. E eu achei incrível, por não ser um tema novo, ele conseguir extrair coisas assim fantásticas, sabe? Tesouros maravilhosos desse assunto que não é novo na história da igreja, né? A questão da humilhação da nossa inteligência diante de Deus. Mas, voltando ao livro, o custo do discipulado vai falar sobre essas relações do custo que tem no discipulado, né? As pessoas às vezes querem muitos benefícios do discipulado, mas aqui ele vai em outra frente, né? Ele vai falar do custo do discipulado, né? Existe um custo para que você possa ter essa relação entre irmãos, né? Você desgasta a sua vida literalmente, você se entrega, você se devota a Deus, né? Você se devota a Deus em amor aos seus irmãos. Então, existe um custo do discipulado que as pessoas não falam, e Jonas Madureira vai tratar disso nesse livro. Em novembro, a nossa leitura vai ser de um clássico do Dietrich Bonhoeffer, da editora Mundo Cristão, que é o livro Discipulado, famoso livro do Dietrich Bonhoeffer, que fala sobre discipulado, né? Então, é um livro recomendadíssimo também. Quando se fala do tema discipulado, esse livro sempre é um dos primeiros a serem indicados, então, assim, confio muito que vai ser uma ótima leitura, apesar de que eu já tenho ouvido que é uma leitura um pouco difícil, né? Dietrich tem uma escrita muito boa, como o C.S. Lewis, né, que tem uma escrita também muito rebuscada, né, você precisa se concentrar muito para entender.
Vamos ver se é uma leitura que você não pode passar dessa vida sem ler. E em dezembro, para fechar o ano, eu vou ler o segundo livro da série, do livro A Treliça e a Videira. Existe um segundo livro dessa série, que é Projeto Videira, que é um livro que vai falar sobre o discipulado, que eu acho que é a continuação dessa série, né? Também escrito pelo Colin Marshall e Tony Payne, da editora Fiel. Esse livro vai fechar o ano com chave de ouro, falando sobre discipulado, né? E aí fechando o meu planejamento de leitura para esse ano. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse planejamento? Vocês gostaram? Estão ansiosos assim como eu? Eu te falo que eu estou bastante ansioso para descobrir os tesouros dessas literaturas, desses livros, o que eles têm para nos ensinar. Então, eu espero que você esteja comigo nessas análises, porque vai ter resenha de cada um desses livros, a gente vai falar um pouco mais aprofundado desses livros, então não perca, pessoal, esteja aqui comigo assistindo as resenhas desses livros, beleza? Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, se inscreva no canal novamente, como eu falei no início, curta o vídeo para que nós sejamos aí recomendados pelo YouTube para mais e mais pessoas e para que também pessoas tenham acesso a conteúdos como esse, de leitura cristã, de leitura bíblica, de leitura sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Beleza, pessoal? Obrigado a você que assistiu até aqui, um grande abraço e até um próximo vídeo.